que o Lula chamou de filho da puta, que foi traído, que não sei o quê. Olha, uma vergonha, Terezinha. Ele perdeu as estribeiras, como se diz. Olha aqui, ó. Adiar a indicação do Jorge. Ele foi aconselhado a adiar a votação, porque ele não tem força. Aqui, ó. Foi aconselhado a adiar a indicação do Jorge Messias ao STF e ele xingou quem fez essa proposta para ele. A gente vai ler juntos a matéria da Andresa Matais. Após a derrota do Messias, o Lula cobrou a atuação dos aliados e foi orientado a adiar a escolha para o Supremo. Adiar, na verdade, a próxima indicação, né? Foi depois disso tudo que aconteceu. Olha só, o presidente Lula tem sido aconselhado a aguardar a temperatura política diminuir antes de enviar um novo nome para o Supremo. Se ele vai seguir o conselho, ninguém arrisca dizer. Em conversas com ministros do Judiciário, na última semana, depois de tudo que aconteceu, Lula xingou quem mais articulou para derrubar a indicação do Jorge Messias. O presidente está convencido de que a articulação não partiu apenas do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e a sua irritação se estende a todos que assistiram ao desfecho sem reagir. Aí, Andresa colocando que o presidente Lula acredita a derrota do Messias lá no Senado não só ao Davi Alcolumbre, mas a ministros do STF que também trabalharam contra. A lista de descontentamento inclui o ministro da Justiça, Wellington César, que assumiu o cargo em janeiro em substituição a Ricardo Lewandowski. O César saiu desgastado do episódio por atuar de forma retraída na defesa do nome do Messias, da mesma forma como comanda a pasta. Indicado pelo PT da Bahia, o ministro pode perder o cargo para Messias como forma de retaliação. Caso isso ocorra, será a terceira troca promovida por Lula no Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Já teve o Flávio Dino, que tornou-se ministro do Supremo, e o Ricardo Lewandowski. A segurança pública será um dos principais temas das eleições, segundo as pesquisas, e o governo ainda não apresenta resultados consistentes nessa área. A cada troca de comando, a equipe é reestruturada, o que compromete a continuidade do trabalho. Entre os possíveis nomes para o Supremo, o ministro do TCU, Bruno Dantas, responde aos que afirmam que chegou a sua vez, dizendo que não há entusiasmo. De forma diplomática, afirma que a rotina no TCU é mais compatível com o seu momento atual, uma maneira de indicar que ninguém quer ser o próximo a se desgastar. Na avaliação do Lula, segundo relatos, o MDB votou contra o Messias na tentativa de emplacar o Bruno Dantas lá no Supremo Tribunal Federal. A ministra Daniela Teixeira, do STJ, do Superior Tribunal de Justiça, também está no banco de reservas, mas... Olha aqui, ó, as pesquisas aqui, ó. Os porteiros também, né? É isso aí, ó. Claro, os porteiros, os vigilantes, porteiros também, né? Muito bom. Manda um abraço aí pro seu pai, beleza? É o Su aqui. Tá falando que ele assiste nós todo dia. Coloca o nome dele aí, lá em Uberlândia. Fala o nome dele aí. Olha quanto que o Lula despencou aqui. Eu acho que não vai sobrar nada, pessoal. Eu acho que, ó, Globo falando, hein? Que ele despencou, hein? Ó, dona Ivete, ó. Informação que acaba de chegar, a Datafolha soltou mais uma rodada de pesquisa sobre a aprovação do presidente Lula, aprovação do governo, e a notícia é: a aprovação de Lula desaba para 24% e é a pior de todos os mandatos, tá? A queda de 11 pontos em 2 meses é inédita. A reprovação à gestão vai de 34 para 41%, aponta a pesquisa Datafolha, que acabou de sair. O Datafolha ouviu 2.007 eleitores em 113 cidades, na segunda e na terça-feira. A margem de erro é de 2 pontos para mais ou para menos, portanto, uma situação muito ruim da presidência, do presidente, em termos de aprovação, algo pelo qual ele nunca passou, desde Lula 1 e Lula 2, uma aprovação tão baixa, Otávio, e sem sinal ainda da atuação do Sidônio, que chegou para tentar reverter isso. É claro que demora, né? Então, a popularidade desaba, né? Nem cai, ela desaba, e a gente estava vindo, passando assim, o governo Lula, pequenas oscilações,
né? Às vezes dentro da margem de erro, mas fora da margem de erro. E o que deve acender o sinal de alerta no Palácio é que nos 2 primeiros anos são, como o Lula cansa de dizer, de colheita. E você começa de colheita não, de semeadura. Você, né? E a colheita acontece nesses últimos 2 anos. Ou seja, em tese, pela ótica do petismo, a popularidade deveria estar tendo um viés de alta, e não é isso que acontece, Júlia. E eu acredito que a explicação vai muito além da história do Pix, né? Da história do Pix, né? As cozinheiras também aí, ó, tô pedindo para falar eu falei das cozinheiras, né? Eu falei das cozinheiras aí. Todo dia a gente fala aqui. Toninho, Rio Grande do Sul, Toninho, um abraço. Rio Grande do Sul, né, que voltou a ter enchentes novamente, né? Flávio Bolsonaro, é isso aí. Pessoal, é uma derrota atrás da outra. O Lula tá com vergonha até de sair pra rua. Parece que ele ia dar uma volta, o Dia do Trabalhador, ele nem quis sair. O Lula não pode sair, o Supremo Tribunal Federal, a maioria deles também não pode sair na rua. Ou seja, nós temos um Supremo e um presidente governando o país escondidos, né? Josué está perguntando o que ele plantou, né? O que ele plantou foi todes, né? Um monte de coisa aí que... isso aí que esse sujeito falou é verdade. Os 2 anos primeiro, os governos, tanto o prefeito como o governador, o presidente, eles sameiam. Para os 2 anos finais, eles já tá meio que estabilizado para poder agariar voto. O caso do Lula foi o contrário. Foi o contrário. Os 2 primeiros anos dele foram, em alguns aspectos, até melhor do que os 2 últimos. Eu falo isso porque ele conseguiu emplacar 2 ministros no Supremo. Você vê que agora ele nem isso conseguiu. Ou seja, ele está piorando. Se é que pode piorar, né? Mas ele conseguiu piorar ainda mais a situação dele. Vamos ver aqui a situação do Magno Malta? Vamos? Você também expõe que o senador pediu a preservação das imagens das câmeras de segurança do hospital, especialmente da sala de exame e áreas adjacentes. Na última quinta-feira, uma técnica de radiologia registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar por agressão. Em seu depoimento, ela era responsável por conduzir o paciente até a sala de exames e iniciar os procedimentos necessários. Ao iniciar a injeção de contraste, identificou uma oclusão e interrompeu o procedimento imediatamente. O depoimento também conta que, ao explicar a necessidade de realizar a compressão no local afetado, por conta do extravasamento do líquido no braço do senador, Malta teria reagido de forma agressiva. Ele teria se levantado do aparelho e, quando o auxiliar se aproximou para prestar ajuda, deu um tapa no rosto da técnica e proferiu xingamentos como imunda e incompetente. Neste sábado, o Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal se manifestou em defesa da técnica de radiologia. Sei bem. Vocês estão conseguindo dar o joinha, pessoal? Pode reclamar aí, viu, pessoal? Pode reclamar se não está conseguindo, se está congelando, né? Vamos lá, né, dona Vilma? Sérgio, também. Segis. Vamos lá. Dê um alô para o Ceará, Fernando, brabo. Ele plantou vento, tá colhendo tempestade. É isso aí, Lula. Gilmar Mendes, pessoal, acaba de informar, está pressionando a PGR. Olha o que esse cara tá fazendo, hein? O Gilmar Mendes está pressionando a PGR contra Zema, mas enfrenta resistência. O ministro Gilmar Mendes, então, tentou pressionar a PGR, Paulo Gonet, a adotar medidas contra o governador no contexto do embate contra o judiciário e o pré-candidato à presidência. No entanto, a cúpula da PGR resiste a avançar contra Zema, ampliando a tensão institucional e mostrando divisões internas sobre como lidar com o caso. Rapaz, esses caras estão brigando entre eles, hein? Eles não conseguem mais. Pernambuco, José. Eles não conseguem mais, né? Julita, Salvador. Eu consegui, Marcelo. Vanderlino, um abraço.
E o Trump, pessoal, deu 24 horas para o Irã e falou que ia passar os navios lá no estreito. O Irã mostra imagens agora, ó. Olha, imagens. O Irã ataca navio dos Estados Unidos. Estão brincando com fogo, não estão, pessoal? Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Estão brincando com fogo. Depois não reclama. Depois não reclama. Tá aqui. Irã divulga primeiro vídeo que mostra 2 mísseis iranianos atingindo múltiplos navios dos Estados Unidos. Tá aí. Deixa eles brincarem, depois não reclama, né? Depois, não sei o quê, né? A irmã Rosa falou assim que o Malta é um verdadeiro cachaceiro. Eu vou bloquear ela aqui, mas eu quero dizer o seguinte: nunca fale, dona irmã. Dá um conselho à senhora, a senhora deve ser mais velha que eu, mas eu quero dizer uma coisa para você, né, Francisvaldo? Nunca fale uma coisa que você não pode provar, tá bom? Nunca fale, porque na hora, né, Amapá, um abraço, porque na hora que é processado, você vai ter que provar e vai passar vergonha na audiência. Então, nunca fale sem provas, tá? Nunca fale. E mesmo com provas, tem coisas que a gente não devemos falar, né? Concorda comigo, Fernando? Então, muito cuidado em atacar. Vamos falar de Bolsonaro agora? Vamos? Que hora que vai ter alta? Graças a Deus. Vamos a 3.000 pessoas? Dona Elista, tá aqui como irmã. Só se for irmã do Lula, né? Só se for irmã do Lula. Malta é um dos caras que mais visitou os irmãos lá preso. Ele é aqui do meu estado. E é um cara muito combativo. Quem dera se os senadores fossem todos igual Magno Malta. Vamos saber aqui de Bolsonaro. Vamos embora. Junto, começando justamente por Brasília, o boletim médico divulgado pela equipe de Jair Bolsonaro informou que o ex-presidente mantém uma boa evolução clínica depois da cirurgia que precisou fazer no ombro direito na semana passada. Rafaela Almeida nos atualiza então sobre o quadro de saúde de Jair Bolsonaro. Bom dia, bem-vinda, boa semana. Bora! Obrigada, Bia. Um bom dia para você, para toda a audiência do Jornal da Manhã nesta segunda-feira, 4 de maio. E é verdade, viu? A evolução do quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro segue considerada positiva após a cirurgia no ombro realizada na última sexta-feira. De acordo com o último boletim médico divulgado ontem, Bolsonaro apresenta uma boa evolução clínica e está com a dor controlada. Ele permanece internado aqui em Brasília, recebendo medicação para dor, além de medidas de prevenção de trombose e já iniciando o processo de reabilitação motora e funcional. A expectativa da equipe médica é de que ele receba alta já nesta segunda-feira, quando deve retornar para casa, onde cumpre prisão domiciliar. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro também atualizou o estado de saúde dele nas redes sociais e disse que, apesar da boa recuperação, o ex-presidente ainda enfrenta limitações. Segundo ela, Bolsonaro está com a dor controlada, mas não consegue se alimentar sozinho nesse momento. E isso porque a cirurgia foi realizada no ombro direito e ele é destro. Por conta disso, ela mesma tem ajudado nas atividades básicas durante esse período de recuperação. A cirurgia foi considerada de média complexidade e teve como objetivo reparar lesões no manguito rotador que teriam sido agravadas após uma queda no início desse ano. Vale lembrar que o procedimento foi autorizado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, já que Bolsonaro cumpre pena de mais de 27 anos por tentativa de golpe de Estado e está em prisão domiciliar por questões de saúde. Agora, a expectativa gira em torno da alta hospitalar e principalmente da evolução nas próximas semanas, já que o tratamento envolve também fisioterapia para recuperação dos movimentos do ombro. Volto com você, Bia. Muito obrigado. Tá aí. Jair Messias Bolsonaro. Que hora que vai ter alta? Nós vamos falar daqui a pouco, beleza? Daqui a pouco a gente está recebendo as informações aqui sobre a alta de Bolsonaro, que provavelmente vai ser hoje e acreditamos que vai ser daqui a pouco.
E o Eduardo Girão foi visitar Felipe Martins. E ele relata aqui para nós a situação que tá. Esse cara, pessoal, ele foi preso injustamente, tá? Injustamente. Irmão brasileiro, eu estou aqui na casa do Felipe Martins. Eu peço a sua atenção aqui no Paraná, na cidade de Ponta Grossa. Estou com o advogado dele, o doutor Ricardo, e eu acabei de sair lá da cadeia pública, onde pude conversar com ele durante 1 hora, a hora estabelecida. Eu não sei de onde o ministro Alexandre de Moraes tirou isso, mas é assim que delibera, 1 hora. Tem muitas outras irregularidades, né? E nessa perseguição implacável que esse cidadão brasileiro está sofrendo, e pouca gente conhece essa história. Por isso que eu vou fazer um vídeo um pouco maior, porque eu acho importante que todos tomem consciência sobre isso. Isso é a cachorrinha dele aqui, do Felipe, da Anne, da esposa dele, que estão aqui. Mas eu quero conversar com você, junto com o advogado, no aspecto de estar chovendo muito lá fora. A gente ia até gravar esse vídeo lá fora, mas está uma névoa e chuva aqui em Ponta Grossa, nesse domingo, dia 3 de maio. E o que muito me chamou a atenção é o seguinte: por que a cadeia pública? Eu particularmente, não compreendi, porque não é uma estrutura para esse tipo de detenção. Isso, para cumprimento de pena, né? Para cumprimento de pena. Primeira dúvida, por que não é no local apropriado? Já que lá o Felipe Martins, que é bom que você entenda, ele era a função dele hoje, para você entender como é que funciona. Ele é assessor de assuntos internacionais, né? Algo que hoje o Celso Amorim faz no governo Lula, ele fazia no governo Bolsonaro, e o Mauro Vieira faz o papel do ex-ministro Ernesto, né, que era ministro de Relações Exteriores do governo anterior. E o que é interessante você saber é que ele tem uma filha, o Felipe Martins, de 6 anos de idade. Meu Deus. Que é a Aurora, que ele se emociona, né? Me mostrou até a foto dela, e ele não está tendo contato com essa criança, né, durante esse período. Imagina a saudade, pessoal. Uma filha de 6 anos do Felipe Martins, preso injustamente. Pensa bem, hein? Do que ele está preso. Ele foi preso 2 vezes, né, por motivos estapafúrdios, sem nenhuma sustentação. Inclusive, amanhã, da tribuna do Senado, eu estarei dissecando essa situação, porque ele foi preso pela primeira vez por uma viagem que ele não fez, que foi comprovada para os Estados Unidos, né? Inclusive, tem um processo aberto do governo americano de fraude de uma eventual entrada dele. Em nota oficial. Em nota oficial. Esses detalhes aqui é importante. E mesmo assim, ele continua sofrendo essa perseguição. Aí depois, ele volta, né, para casa, e tem uma nova detenção pela questão exatamente por causa justamente de cautelares ilegais, inclusive impostas pelo Moraes, porque se comprovou que o motivo da primeira prisão era falso, não teria o porquê haver essas cautelares. E mesmo assim tinha uma das cautelares que era a proibição de acessar redes sociais. E aí teve uma denúncia, né, que fizeram ali, uma denúncia muito esquisita, mas com um print de que supostamente o perfil dele do LinkedIn teria visitado um outro perfil de uma pessoa ali que resolveu fazer essa denúncia, e o Moraes então mandou prender o Felipe, com base nessa denúncia. Nós apresentamos, inclusive, o documento da Microsoft, oficial da Microsoft, dizendo que o último acesso do Felipe havia sido em 2024. Portanto, não teria esse impedimento quando ele acessou e, obviamente, só que a PGR e o Moraes disseram que não era um meio idôneo de...
Vocês entenderam, pessoal? O Felipe Martins ele está preso, condenado por 2 situações que ele não fez. Uma que inventaram que ele viajou, é mentira, documento falso. A outra prenderam ele porque ele tinha acessado o LinkedIn, acessado a internet. Só que também não foi ele, foi um acesso bem anterior, ou seja, armaram para cima dele. Isso é plantado. Isso é plantado. Alguns policiais que são bandidos com farda, eles plantam também isso. Exemplo, eles param um carro ali, o carro não tem nada ali, e eles querem prejudicar aquele cara, o que eles fazem? Eles plantam. O que é plantar? Coloca uma arma ali dentro, coloca a droga, e aí fala, é seu, isso aí é seu. O Supremo está fazendo a mesma coisa com o Felipe Martins. Eles plantaram uma viagem que nunca existiu. Plantaram um acesso à internet também que nunca existiu. Mas tem coisa pior que está para acontecer agora, no dia 20. Coisa muito pior. Quer ver? Ó, o Supremo, olha essa história. O Supremo Tribunal Federal deve julgar no dia 20, agora de maio, daqui 16 dias, 2 processos que contestam a decisão do então presidente Bolsonaro de bloquear, em 2019, usuários das redes sociais. Um dos processos tramita sobre a relatoria da ministra Carmen Lúcia. Explicar isso. O Bolsonaro, olha essa história, hein, se não é doida. O Bolsonaro, tinha um cara, um jornalista, que se dizia jornalista, e ficava o tempo inteiro acusando o Bolsonaro lá na rede social do Bolsonaro, o tempo todo. Bolsonaro fez aquilo que todo mundo fazia. Alice, deu like 2000. Vamos lá? Você já deu like aí? Vamos lá? Aí Bolsonaro fez aquilo que todo mundo fazia. Se alguém tá te perseguindo aí na sua rede social, na sua, não é da dele não, na sua, você vai fazer o quê? Bloquear, não é? O Bolsonaro bloqueou essa pessoa. Sabe o que essa pessoa fez? Entrou na justiça para o Bolsonaro ser obrigado a desbloquear ela. Parece coisa de casal. O namorado ou a namorada que não se conforma com o término, me bloqueou e tal. É isso mesmo, o cara entrou no Supremo, que nem é competente para julgar isso, que Bolsonaro não tem foro, nem o cara. Jornalista não tem foro privilegiado. O cara entrou no Supremo para poder fazer o quê? Para Bolsonaro desbloquear. E isso vai valer para sempre, se o Supremo mandar Bolsonaro desbloquear o cara. Você imagina. O pior é que Bolsonaro sequer pode entrar na rede social dele mesmo para poder desbloquear. Ou seja, o Supremo vai, talvez, mandar Bolsonaro entrar só uma vez na rede social para poder desbloquear o cara e o cara voltar a atacar Bolsonaro de novo na rede social. Isso não é uma doideira? Maria, like 2100, obrigado. Parece sei lá, assim, o Supremo julgando uma bobeirada dessa, gente. Se o Bolsonaro, a rede social é dele. Mas é isso que nós estamos vivendo nesse país. Bolsonaro possivelmente será obrigado. Aí o cara vai voltar com tudo. O Supremo liberou, chama de ladrão, chama de não sei o quê, e é isso que está acontecendo. É o cúmulo mesmo. Já pensou, pessoal? Você bloqueia alguém e essa pessoa entrar com a ação para você desbloquear, para ele continuar atacando? Se fosse eu, Bolsonaro ia lá e pum, deletava a rede social. Pronto, agora se lasca. É uma comédia, né? Tô falando aqui. Vocês sabiam disso? Vai julgar agora, o dia 20. Dia 20. O jornalista, na ação dele, ele disse o seguinte, que a pessoa pública, ela não pode bloquear ninguém.
Isso vai valer para todo mundo, tá? Não é só para Bolsonaro, não. Lembra que eu falei que uma decisão do Supremo tem efeito geral? Então, um político, ele não vai poder mais, se o Supremo assim entender, bloquear ninguém. Entendeu? O cara vai lá e sofre todo tipo de ameaça, de esculhamba ele lá, e aí o político não vai mais poder, né, excluir. É uma cachorrada, mas a cachorrada mesmo, daquelas bem grandes. Pobre Bolsonaro, tá? Pobre Bolsonaro que sofre nas garras desses demônios, pessoal, que não tem o que fazer. E Lula vai recorrer, tá? Da dosimetria. Vocês vão ver que ele vai recorrer. Aguarda que vai recorrer. Pode ter certeza disso. Eu já gravei esse vídeo, depois vocês vão ver aí. Vamos ver o que vai acontecer. Não dá mais para entender mais nada esse país nosso. Virou uma comédia mesmo. Não tem outro nome a dizer aqui. Comédia. Pessoal, a live travou alguma vez aí ou não? Fala para mim aí, né? Marcelo, isso não existe, é complicado que o mundo... Eliane, para você ver, né, André Lima, um abraço. Não dá nem para acreditar nisso. Pois é, não dá mesmo não, mas é a pureza verdade, vamos julgar. Já pensou, pessoal? Que cena? 10 ministros julgando uma palhaçada. Olha, Bolsonaro tem que bloquear não sei o quê. Vai ter que desbloquear fulano de tal. Já pensou isso? Não travou, graças a Deus. O cara foi lá, mexeu, vamos ver. Tá? Já acharam o Oruan? Não. Oruan apareceu careca, gravou vídeo, mas ninguém acha ele, tá bom? Não acha porque não quer, tá? A live, sem travar. Não acha porque não quer. A mãe dele também tá foragida, é a família inteira, tá? Cambada de vagabundos, tá? Essa é a verdade. E no Brasil é isso, né, pessoal? O que o vagabundo no Brasil, ele tem mais credibilidade do que o pai de família. Por quê? Porque o governo adora esse tipo de gente. Ele ama esse tipo de gente. Não travou mais, obrigado.